Eu queria chamar aqui para compor aqui o nosso painel a secretária adjunta de Gestão e Inovação, Catiana Bonafina. Uma salva de palmas para a professora Catiana. Olá, vou oficialmente te dar de novo as boas-vindas. Sente ali, tem um microfonezinho ali na última cadeira. Sim, onde você desejar, professora. Tem um microfonezinho ali. Professora, secretária, professora Catiana, tudo bem? É um prazer imenso recebê-la aqui. Você sabe que foi uma das figuras mais esperadas aqui para o nosso simpósio, né? Nós tivemos muitas propostas de enunciados que, de forma direta ali, né, nós temos a influência aí da Secretaria de Gestão e Inovação, em razão dos normativos que nós utilizamos, assim, na sua grande maioria, em razão do processo de contratações públicas, da utilização dos sistemas também do Executivo Federal, né? Repriso a pergunta que fiz aqui ao professor Paulo e repriso também as colocações iniciais aqui na minha abertura. Desde o ano passado, nós iniciamos uma ação interna aqui de governança, já fizemos várias visitas às sedes, principalmente à diretoria de normas, acho que vocês não aguentam mais a nossa presença ali efetivamente, né? Venham conversando muito, né, com a diretoria de normas, né, para que nós possamos fazer essa integração de uma forma bem efetiva. Queria perguntar de forma aberta aqui, para que a gente possa colocar aqui para todos os participantes, qual é o olhar da SESG, como que a SESG está sentindo e está se sensibilizando com essa ação de integração, qual é o olhar da SESG para a elaboração de novos normativos e desenvolvimento de novos sistemas também que atendam diretamente aos órgãos não SISG. Então, né, mais uma vez, bom dia, seja bem-vinda, muito obrigada aqui pela participação. Obrigada, Luana. Está funcionando? Tá, né? Bom dia, Luana, muito obrigada, parabéns pelo evento, bom dia, professor Paulo, bom dia a todos os nossos participantes, não sei se tem gente acompanhando online também? Tem. A todas as pessoas presentes e as que estão também baixinho, né? Nos acompanhando online. E é muito Professora, acho que está baixo. Está baixo, troca né, aí um pouquinho. Troca aí um pouquinho. Oi. Aí. Agora sim. Porque eu falo alto, eu falei, eu não estou ouvindo a minha voz na microfonia. Bom dia a vocês. Cumprimentar todas as pessoas presentes e aquelas que nos acompanham. É muito importante para nós, Luana, a gente falar dessa integração, né, e falar dessa integração para os órgãos não SISG, né? Por mais que tenhamos tido um movimento muito grande, e a ADELOG, principalmente, agora é a ADELOG, porque a diretoria, é super esquisito falar ADELOG, mas, enfim, a diretoria lá de logística da Secretaria de Gestão tenha feito, durante anos, um excelente trabalho de normatização, de detalhamento, saldo aqui, nossa maravilhosa e saudosa Andréa Asch, nossa antiga coordenadora geral de normas, super professora, mas eu estou procurando aqui a minha futura coordenadora geral de normas, estava aqui ontem, não estou vendo a carinha dela aqui. A gente vai receber em primeira mão a gente, eu espero que dê certo, tá? A gente está tentando trazê-la. É uma professora super renomada, provavelmente todos conhecem. Queremos muito que consigamos, inclusive, faça lobby por mim também, para que a gente consiga. Michele Marie deve ser nossa nova coordenadora geral de normas, né, para trabalhar essa parte, principalmente trabalhando a integração. Tá? Então, saudamos um excelente trabalho que já foi feito muito voltado para os órgãos SISG, e a gente tem um mandato agora de olhar um pouco mais para fora, né? Então, existia aquela planilha enorme com todos aqueles atos que tinham que sair, tem os que ainda vão ter que sair, o decreto de credenciamento vai sair, o de diálogo competitivo também. É um desafio, principalmente o de diálogo competitivo, é um desafio, a gente quer construir em conjunto com todos os atores, né? Porque não vai ser da cabeça brilhante de alguém que esteja sentado lá que vai sair uma norma que realmente tem que ter inovação. Então, a gente vai construir em conjunto, mas esse nosso novo mandato é para olhar um pouco mais para fora. Então, é olhar o que a gente já produziu, o que a gente já disponibilizou e começar a moldar essas regras, moldar esses sistemas para que eles possam atender também os órgãos não SISG, então também o judiciário, também o legislativo, e, quiçá, como uma enorme prioridade, também os estados e os municípios. Então, o Ministério da Gestão e Inovação, desde o início do ano,
tem feito muitas reuniões com o CONSAD, né, onde temos ali todos os secretários estaduais de administração. A gente tem tentado alinhar os procedimentos. Então, assim, quando saiu lá a medida provisória, né, fatídica, que todo mundo, não, gente, a gente quer. Sim, foram os estados e principalmente os municípios que pediram, precisavam muito. E a gente entendeu que a gente precisava dar a mão para eles, né, e fortalecer essa nossa governança e fortalecer capacitação. A ENAP tem feito vários programas de capacitação, tem grandes trilhas de capacitação na nova lei de licitações, mas a gente quer ter um olhar maior para a ponta, né, porque o grande nosso sonho, eu brinco, não sei quantos anos vai demorar, mas talvez daqui a 5, 10 anos, se nós conseguíssemos ter, além de uma lei nacional, porque não basta a lei nacional, se na prática, na ponta, a gente tem milhares de regulamentos diferentes, milhares de procedimentos padrões diferentes, né? É muito difícil, então, um servidor que trabalha em um município, se ele vai para o outro, é diferente o procedimento lá, né? Um servidor... E aí é dos dois lados, gente. É do lado do servidor. Foi interessante ver o professor do Tribunal de Contas falando, eu tenho que saber todas as regras de todos os lugares, né? Não é só ele. Vamos pensar no custo do Brasil, no custo de transação e o mercado, e o fornecedor. Né? O fornecedor, se a gente consegue buscar uma concertação nacional, tentar unificar os nossos regramentos, né? Unificar os nossos sistemas para que eles sejam o mais uniformes possíveis, mas para atender todo mundo, não quero que todo mundo venha aqui aderir a todas aquelas regras daquele jeito. A gente quer abrir aquelas regras para ouvir vocês e falar o que isso aqui, o que daqui não está bom, o que não encaixa em vocês, o que a gente pode melhorar para que isso atenda também os órgãos não CISG, para que isso atenda Estado, para que isso atenda município. É um processo longo, não vai acontecer de hoje para amanhã. Né, Luana, a gente tem essa consciência, mas estamos muito abertos a tentar construir isso, construir uma estratégia nacional, construir instrumentos de padronizações. Né? O instrumento de padronização que a gente já lançou em parceria com a AGU, a gente sabe que ele vai ser modelo para os estados, e principalmente para os municípios, os pequenos municípios. Então, por que não fazermos mais coisas juntas? Né? O caderno de logística sustentável, por que não fazer um só, gente? A gente tem que olhar a sustentabilidade, né, da nova lei, o desenvolvimento econômico, né, o desenvolvimento social sustentável, inclusivo, solidário, em todos os espectros da sustentabilidade. A gente precisa olhar isso enquanto país, a gente precisa olhar isso enquanto administração pública como um todo. Né? Então, podemos e precisamos trabalhar juntos. Não é fácil, não é simples, nem todos estão nos mesmos tempos e movimentos. Né? Mas é o que a Secretaria de Gestão agora deseja e está aberta a trabalhar junto com vocês para que a gente crie, né, centralidades, facilitação, porque isso também é governança. É governança dos processos. Se a gente tiver uma coisa mais, né, mais unificada, como vai ser mais fácil ter uma capacitação, né? Como vai ser mais fácil a gente conseguir realmente certificar um agente de contratação, se a gente tem uma coisa mais unificada, mais nacional, porque senão é muito complexo, são muitos entendimentos diferentes. A gente precisa conseguir aproveitar esse momento, que é uma nova lei nacional, que todos estão trabalhando, né, em prol disso. Eu lembro muito, a Andreas fala muito que qualquer compra agora, se não for sustentável, ela é ilegal. Né? E antes a gente tinha um olhar muito focado no preço, no desconto. Agora a gente tem que olhar o ciclo de vida do produto inteiro, eu tenho que olhar desde o início do planejamento, inclusive eu tenho que pensar, se eu preciso comprar mesmo, ou eu poderia alocar, ou eu poderia usar de outro órgão. Né? Eu poderia reutilizar, redividir algum espaço. Preciso mesmo fazer uma alocação de um novo prédio? Preciso mesmo construir um prédio novo? Ou tem um outro prédio de outro órgão da administração, mesmo que seja de outro poder, por que não? Por que não compartilhar? Né? Então, a nossa ideia agora sempre é abrir caminho, abrir diálogo, abrir caminhos para que a gente possa melhorar e fazer as coisas juntos. E não somos donos da verdade, nada do que está lá está escrito em pedra. O sistema também não é intransponível e não é, né, não está travado. A gente precisa, claro, entregar o mínimo para rodar, mas, a partir daí, estamos abertos a construir diálogos para que a gente tenha, sim, por que não,
um sistema nacional de verdade, né, que a gente chegue a uma estratégia nacional de compras e contratações públicas, estratégia mesmo, enquanto país, para usar o poder de compra do Estado para induzir desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, inclusive sustentável, solidário, desenvolvimento regional, compra de produto regional, bioeconomia, né? Então, assim, eu estava, antes de entrar ali, escondidinha numa reunião com o pessoal da agricultura familiar, tentando já, na prática, como é que a gente coloca na padronização dos itens de água e café, nos contratos de cooperagem, de terceirização, como é que a gente consegue, né, colocar lá no nosso edital de licitação, que as empresas façam aquela compra daquele produto, e só colocar o que está na lei, no decreto, é muito fácil, gente. O difícil é operacionalizar, desde o início. Né, desde o início, como é que o fiscal vai conseguir saber e validar se realmente ela está comprando. Como é que eu ajudo a empresa e mostro para ela, olha, é o selo do produtor da agricultura familiar, aqui está a vitrine, a gente precisa dar os instrumentos. Né? E eu acho que a nova lei de licitações é uma grande oportunidade, a implementação da nova lei é uma grande oportunidade para a gente trabalhar essa integração e trabalhar esse poder de compra do Estado como algo estruturante para o nosso país. E, pessoal, a secretária está aqui falando para a gente, e não é uma utopia, não. Todos esses trabalhos já iniciaram, as portas não só estavam abertas, mas como estavam lá esperando a nossa atuação. Eu lembro quando nós estávamos organizando aqui a primeira visita à diretoria de normas lá das sedes, né? A gente, olha, né, vamos entender o contexto, a gente estava muito preocupado em expor a motivação, né, dessa tentativa, dessa ação de integração. Quando nós chegamos lá, nós encontramos uma diretoria inteira que estava assim, nós só estávamos aguardando vocês, nós estamos aqui, nós recebemos demandas de todo o Poder Judiciário, nós estávamos aguardando uma oportunidade, também estávamos tentando saber como que nós íamos chegar até o Poder Judiciário. E, na verdade, nós chegamos lá e eles nos agradeceram, efetivamente, por estarmos aí abrindo essas portas, fazendo essa integração. Eu sei que a Secretaria de Gestão e de Inovação já havia iniciado um diálogo muito intenso com a AGU, né? Aqui nós tivemos aqui a revelação aqui em primeira mão aqui, né, da ida da professora Michele. Acredito que, na verdade, isso seja uma efetivação, né, de todo um diálogo que já se iniciou, e a Justiça Federal também quer entrar nesse diálogo, também quer se antecipar efetivamente a todas essas interações, né? Então, assim, eu agradeço aqui a pessoa da Secretária de Gestão e Inovação, mas isso vem acontecendo de fato. Nós já iniciamos e, né, para quem conhece aqui o trabalho do Conselho da Justiça Federal, mas especificamente na Secretaria de Administração, na Subsecretaria de Licitações e Contratos, eu tenho aqui representantes aqui do nosso grupo de interação, nós também temos aqui um grupo interno de interação, com a participação de todos os representantes dos tribunais regionais federais. A gente já iniciou um diálogo cotidiano também para fazer essa integração. A gente sabe aqui que o simpósio ele é um evento que materializa, né, esse diálogo mais institucional, mas no dia a dia nós também estamos fazendo muita integração, né? Eu acho que esse painel é muito oportuno. Queria aqui, né, sugar um pouquinho aqui do professor Paulo, sugar um pouquinho da secretária aqui, Catiane. Nós abrimos a oportunidade, pessoal, de forma prévia, porque nós sabemos que alguns ainda muito tímidos, né, para que, né, o nosso painel ele é integrativo. Então, nós precisamos da participação de vocês aqui, nós trouxemos todos os mecanismos, né, de governança aqui para que possamos materializar essa nossa integração. Eu recebi algumas perguntas de alguns participantes que eu vou colocar aqui no painel e vou pedir gentilmente que o professor Paulo se manifeste, que a professora Catiana, mas também vamos ter aqui o microfone à disposição, né, para quem quiser aqui tirar suas dúvidas, né, fazer alguma pergunta, pode ser de forma mais operacional, de forma mais institucional, o painel é de vocês. Então, façam um bom fruto dele aqui. Professora Catiane, olha só, nós tivemos várias perguntas, algumas mais institucionais, algumas mais operacionais, então eu vou realmente passar aqui a pergunta de todos os participantes aqui que nós tivemos. Então, peço a gentileza, a compreensão, porque são muitas nuances aqui que nós temos. E eu começo aqui, pessoal, nós tivemos a pergunta de um participante do Tribunal Regional da 2ª Região. Sei que é o Corpo de Pregoeiros, lá do TRF da 2ª Região. O que ele colocou aqui para a gente, professora Catiana? Ele disse o seguinte, ó, o procedimento de dispensa sempre foi simples, né?
Não obstante a Lei 14.133 não tratar de prazos de impugnação e esclarecimentos para o procedimento de dispensa eletrônica, que não é uma modalidade de licitação, palavras aí efetivas do nosso participante, entendo que no edital, né, e acredito que esteja falando aqui do edital, né, de aviso, né, de dispensa de licitação, não constarão os prazos de impugnação, esclarecimento e recurso, ressalvado o direito de petição, que é constitucional. Por que eu trouxe esse questionamento aqui para este primeiro painel, pessoal? Porque o nosso participante aqui, a atenção dele, como nós utilizamos, pelo menos aqui no Conselho da Justiça Federal, de forma objetiva, nós utilizamos a Instrução Normativa 67, né, do Executivo Federal, que fala ali do procedimento de dispensa eletrônica. Então, nós trouxemos aqui para o primeiro painel, porque trata diretamente aqui com a Secretaria de Gestão e Inovação. Eu não vou me prolongar muito aqui, eu vou deixar aqui para a professora Catiane aqui para responder. Primeiro, falar um pouquinho da construção e da elaboração, né, da edição da Instrução Normativa 67, utilizada, acredito que, pela maioria aqui dos nossos participantes. De fato, né, a Instrução Normativa não trata ali nem de fases, e nem de participação de impugnações, né, no procedimento de dispensa eletrônica. Então, queria que a secretária falasse aqui um pouquinho para a gente da construção, primeiro, do normativo, para que a gente possa responder de forma mais objetiva aqui o questionamento do TRF da 2ª Região. Você me aperta, né, Luana? Você vem fazer eu faço pergunta operacional, específica de normativo de licitação. Aí eu vou contar para vocês uma coisa importante. Não, é legal a gente entender um pouco da lógica mais macro, né, sobre todas as instruções normativas. Algumas a gente está entendendo que elas estarão recepcionadas e vão continuar sendo utilizadas com a nova lei de licitações, e outras a gente vai atualizar ainda com o tempo, e a gente vai revisitar sempre esse cronograma. Então, quando a gente fala da 67, lá de 2021, ela estava ainda, né, também num contexto de 8666 ainda vigente. Ela, a princípio, ela continua conosco na 14.133. E aí, de novo, eu falei, como é que você me pergunta um negócio desse? Porque a Secretaria de Gestão, ela tem a parte normativa de licitações, a parte normativa de transferências e parcerias, toda a parte de inovação, Transforma Gov, a parte de modelos organizacionais, e tem mais outras 3 coisas lá. Toda a parte de processo eletrônico nacional, toda a parte de Transforma Gov nacional, e ainda a articulação federativa. É só tudo isso que a gente faz lá nas sedes. Então, eu não sei se eu consigo, não sou Andréa Asch, para te trazer o histórico de formação da IN 67. Eu estava nas sedes, estava na área de normas, mas na área de normas de transferências, né? Então, não consigo te trazer assim, um histórico de como foi a construção, mas consigo olhar para o futuro. Isso. A ideia é que tudo que a gente use hoje, a gente olhe e veja, faz sentido eu continuar utilizando essa IN na sua integralidade, né? Agora, olhando para 14.133, o que eu preciso mudar? O que eu posso já recepcionar até que eu tenha uma nova IN? Né? Porque a ideia não é a gente colocar coisas burocráticas, né? Que a gente tenha um monte de burocracia. E eu brinco que eu falava para a Andréa, pelo amor de Deus, não tem ninguém que dê conta nem de ler todos esses normativos, quanto mais de entender e discorrer sobre todos eles. Por isso que eu falei, não me pergunta pergunta difícil. Mas a ideia é que a gente tente simplificar e integrar os procedimentos. Então, quando a gente olha para a 67, se aí eu for olhar lá o que está hoje no 72, né, que são quais são os documentos que eu preciso ter para instruir o processo de dispensa. Então, basicamente, eu preciso instruir por ali. Se o que está escrito na 67 estiver extrapolando demais e estiver trazendo burocracia demais para a vida de vocês, por favor, nos falem, porque a gente quer reduzir e simplificar os procedimentos. Tá? Mas eu não vou dizer... o que ele queria perguntar mesmo? Que se no edital não vai contar os prazos para impugnação, esclarecimentos, recursos, porque não é edital, é no aviso, né, de dispensa. Então, a pergunta está até meio torta. Mas a ideia é que vamos tentar simplificar, vamos usar o que está no 72, e aí ele está colocando coisa demais, Catiana, está dificultando a minha vida? Me avisa, porque entra na nossa lista de revisão para conformação.
Tá? Mas essa é uma pergunta que você tinha que fazer para a Andréa. Acho que ela saberia falar da história lá de trás. E assim, não me põe em saia justa, Luana. Me Não, pergunte hoje da nós história. estamos Você aqui me para perguntar isso. da história de todas as normas de convênio e parceria desde 2014, eu sei a história de todas, porque eu escrevi boa parte delas. Mas, realmente, o histórico da conformação da IN é algo que é muito específico para o DELOG, mas o futuro é isso. Vamos olhar. Faz sentido ainda recepcionar? A IN está trazendo muitas coisas que não tem na lei. Então, talvez a gente precise começar a tirar alguns procedimentos. E a ideia é sempre simplificar, unificar e padronizar. Tá? Na verdade, esse questionamento ele foi proposital mesmo. Para quê? Para que nós pudéssemos aqui começar a refletir, a gente começar a entender, né, o que é a integração institucional e como que ela vai atingir efetivamente na ponta. Porque são essas dúvidas operacionais, em razão dos desdobramentos dos normativos que nós utilizamos do Executivo Federal, que é palco de controvérsia. Que são propostas efetivas de enunciado. Então, aqui realmente é de forma proposital que nós colocamos aqui essa pergunta. Na verdade, gente, nós trouxemos aqui a secretária de gestão para o quê? Para ela informar para a gente, para ela falar como que estão sendo os trabalhos, qual que está sendo a sensibilidade, o olhar da SEGES em razão à elaboração dos normativos e o que ela acabou de trazer aqui para a gente como informação é que eles estão sensíveis à reformulação de todos os normativos que já foram editados e estão sensíveis também aí a verificar também os resultados que esses normativos e o impacto que esses normativos também já tiveram aí depois de 2 anos aí de compulsória aí a 14.133, né? Então, toda essa sensibilidade a gente sente não só aqui nas palavras da secretária, mas repriso aqui, né, em todas as ações que nós estamos fazendo lá internamente. Então, utilizamos de forma compulsiva ou não, né, ou elegemos aí os normativos do Executivo Federal, em alguns pontos para aplicarmos a 14.133 e temos muitas dúvidas operacionais. Essas dúvidas que nós queremos colocar aqui nos nossos painéis, para que vocês saiam daqui, né, com todas as informações, do ponto de vista da SEGES, do ponto de vista de governança e do ponto de vista aqui do Conselho da Justiça Federal também. Acredito que o professor Paulo, né, queira... Não, aproveitar muito essa fala da secretária, porque ela trouxe um negócio muito interessante em toda a sua fala, mas tem um ponto que me tocou especialmente, quando ela atrela a IN 67 ao artigo 72. E, na verdade, o que a gente precisa guardar de forma muito clara é que, no inicinho dessa questão, fala assim, o procedimento de dispensa sempre foi simples. E aqui eu já percebo algo que eu tenho conversado com gestores do Brasil inteiro. Essa questão de levantar dúvidas sobre o artigo 72, de dizer, olha, o artigo 72, ele burocratizou muito, vamos dizer assim, a contratação direta, trouxe muita informação para o processo. Será que isso... Mas veja, o artigo 72, ele traz a instrução plena de um processo de contratação direta. E ele entrega de forma muito clara ao regulamento a possibilidade de manejar essa estrutura, principalmente da fase interna do processo, para garantir que ele seja célere quando necessário. Sim. É por isso que o 72, inciso 1º, fala, olha, você vai começar o processo com o documento de formalização de demanda e sempre que necessário, sempre que possível, é uma expressão similar a essa, sempre que oportuno, se for o caso, você vai trazer também o ETP, o TR e as normas que a SEGES foi emitindo foram muito esclarecedoras, porque você vê a IN 58, que fala sobre a elaboração do ETP, e lá se diz, olha, nessas oportunidades aqui você esquece o ETP. Exceção. Não vai ter estudo técnico preliminar na instrução processual. E, de forma extremamente surpreendente, de forma positiva, vem a instrução normativa número 81 e fala, você pode abrir mão, inclusive, da elaboração do termo de referência, dependendo do caso que você esteja, ou seja, ele vai retirando obrigações de instrução processual exatamente para dar celeridade e principalmente para diminuir a construção de artefatos que se mostrem desnecessários no caso concreto. Então, eu acho que a lei nos dá uma lacuna de oportunidade muito interessante para, através do regulamento, desses regulamentos que vocês têm editado com maestria, a gente trazer essas melhorias. Agora, não se pode olvidar, não se pode ignorar
o fato de que é um desafio absurdo para vocês que estão normatizando, né? E desejar à querida amiga Michele Marie muita sorte também nessa trabalho, função, né? que vai passar a assumir. Mas você pensar exatamente esse cenário que eu disse há pouco. Vários, se me permite a expressão, vários Brasis dentro do Brasil. Vários cenários completamente distintos, e aqui eu trouxe o case Justiça Federal, que tem dentro aqui um TRF de estruturas grandiosas, mas também subseções judiciárias que vão ter ali estrutura de 1, 2, 3 pessoas fazendo absolutamente tudo. Então, desenhar normas, desenhar regulamentos que consigam absorver, abarcar tanto essas grandiosas quanto pequenas estruturas é um desafio hercúleo, e eu acho que essa integração, Sim. essa porta aberta para a comunicação que vocês abrem é extremamente louvável, para escutar a demanda, ouvir a dor do gestor que está lá manejando e absorver isso na norma. Isso é algo excepcional e já parabenizo a secretária por isso. Não, professor Paulo, eu faço aqui suas as minhas palavras, quando você, bem de forma objetiva, colocou aqui para a gente, na 1473 nós temos ali o direcionamento do processo, no artigo 72 nós temos ali o rito formal do que é a regra do processo, do procedimento também para as contratações diretas, mas como bem colocou o professor, o inciso 1 nos diz, né, você vai iniciar o seu processo com DFDI, se for o caso, com ETP, análise de risco e termo de referência. E esse se for o caso ficou a cargo de quem? Dos normativos infralegais, como bem o professor colocou, isso é normativa 58, isso é normativa 81. Eu queria saber aqui, dentro da instituição de vocês, dentro dos órgãos aqui da Justiça Federal, dos tribunais superiores, quem normatizou? Quando serão os casos de exceção à elaboração do estudo técnico preliminar? Quando serão os casos de exceção de mapa de risco da fase do planejamento da contratação ou do mapa de risco da fase de seleção e da fase de gestão e fiscalização contratual? Quando o normativo regulamentou, quando vão ser as exceções à elaboração do termo de referência? Quando que ele não se torna mais efetivo? Nós temos as instruções normativas do Executivo que, né, de forma, né, ali bem complementar ao que nós temos no artigo 72, elaborou seus normativos para indicar quando e orientar os servidores quais são os momentos em que esses elementos eles podem ser afastados. Mas quando a gente vai falar um pouquinho de governança, são os normativos internos que vão orientar o como fazer. O artigo 72 é a orientação geral. Então, quando o professor bem coloca aqui, a gente escuta muito isso realmente nas capacitações, é aí que o artigo 72 burocratizou. Na verdade, a gente chama a dispensa eletrônica agora de mini pregão. Quando a gente fala do aviso de dispensa, a gente equipara o aviso de dispensa ao edital de licitações. Não é isso? Quando a gente avalia o rito da instrução normativa 67 ou de outros normativos, né, estaduais e municipais que também regulamentaram, né, o processo de dispensa de licitação, muitos e a maioria da dispensa na forma eletrônica, quando a gente avalia ali os ritos, a gente fala realmente, virou um mini pregão. E o que nosso colega coloca aqui para a gente é que, trazendo toda essa similaridade, falando um pouquinho, tocando no assunto realmente de que nós temos aí um olhar um pouco negativo aí para as contratações diretas, né, esse olhar de que a 1473 trouxe toda essa burocracia, quando no artigo 72, na verdade, ele replica tudo que nós temos ali na fase do planejamento da contratação. O que o nosso colega quer colocar aqui é uma exceção. Ele está na dúvida, olha, né, a gente está falando aqui do procedimento de dispensa, eu estou seguindo o rito do artigo 72, quando eu olho a instrução normativa que regulamenta o processo de dispensa eletrônica, eu não vi falando ali de prazo para impugnação. Eu não vi falando ali de fase recursal, é isso mesmo? Olha a dúvida do colega, ele está numa dúvida operacional porque ele está lendo o normativo, de forma geral, pautado na diretriz do artigo 72, a instrução normativa não traz essa informação. Nós temos prazo de impugnação no procedimento de dispensa eletrônica? Nós temos fase recursal? O que vocês acham? De forma expressa na instrução normativa, não. Tem algum regulamento aqui interno de algum órgão que trouxe efetivamente prazo de impugnação, naquele prazo mínimo que nós temos entre a publicação do aviso e a abertura da fase de lances da dispensa eletrônica? Tem algum normativo que regulamentou fase recursal? Olha o que o nosso colega aqui falou. Eu entendo que o edital não constarão esses prazos de impugnação, esclarecimento e os prazos recursais, ressalvado o direito de petição.
Quer dizer que uma empresa, né, quando ela vê ali no PNCP um aviso de dispensa eletrônica, e ela vê alguma impropriedade, ela avalia, olha, aqui, né, nesse planejamento aqui dessa contratação, aqui nas conduções desse planejamento, o mercado não está apto a atender esse objeto. O fato de não termos na Instrução Normativa 67 a fase específica, a fase recursal, e, na verdade, aqui na minha fala, na verdade, o prazo para impugnação do edital. Se nós não temos efetivamente esse prazo de impugnação, quer dizer que as empresas não estão oportunizadas a informar, o mercado não tem um momento oportuno e um meio hábil para poder se manifestar em razão das nossas contratações? Não, na verdade, o que o nosso colega quis colocar aqui, na verdade, assim, existe o direito de petição, mas porque não temos um processo formal de impugnação, que não vamos receber as manifestações da empresa, não vamos avaliar aquelas informações daquelas empresas, e não vamos refletir e reavaliar o nosso planejamento da contratação. É isso, não é, professor Paulo? Eu acredito que, com essa fala aqui, eu trouxe esse tema, porque, como ele é muito polêmico, eu quis trazer toda essa interação. Eu quis quebrar um pouquinho essa mistificação que nós temos do processo burocrático aí para dispensa de licitação e vou aproveitar as falas do professor Paulo. São diretrizes no artigo 72. Nós temos ainda, na Instrução Normativa do Executivo Federal, ainda muitas diretrizes, mas o como fazer, o passo a passo, o fluxo, o que fazer, em que momento fazer, são os normativos internos. A gente vê muita regulamentação complementar praticamente replicando as orientações da 1433. Em uma política interna de governança, eu falo muito com o pessoal. Na verdade, eu entendo que os normativos internos deveriam ser normativos de fluxo de processo, orientação de como fazer de acordo com a diretriz geral. Então, a gente precisa repensar um pouquinho os nossos normativos internos, que, para mim, a melhor política de governança é quando nós temos ali no direcionamento da 1433 o, se for o caso, no que couber, e a gente precisa regulamentar quando cabe, a gente precisa regulamentar quando é o caso, para poder orientar todos os que estão envolvidos no processo de contratações públicas. Luana, eu vou pegar um gancho aqui com essa sua fala, para trazer mais como um questionamento mesmo para vocês, já um exercício ativo dessa escuta, e aí fazendo um paralelo com o que a gente tem quando a gente faz um chamamento público. Não é uma contratação, não é licitação, mas é parceria, e é muito parecido. E lá a gente tem a regulamentação do prazo para impugnação, para todos os casos de dispensa de inexigibilidade de chamamento. Tem lá o prazo no decreto, está lá no regulamento. Tem o prazo para impugnação, o prazo de recurso. Se faz sentido, parece que pela fala de vocês, exatamente pela dúvida, talvez sim faça sentido a gente colocar isso como uma coisa padrão, padronizar e incluir na instrução normativa esses prazos, se isso faz sentido para vocês. Então, para a gente já abrindo aqui um diálogo, porque isso é importante também para o mercado. Vamos olhar dos dois lados. É importante para quem está do lado de cá para conhecer o processo, porque você sabe, vou publicar agora aqui meu aviso, daqui a 5 dias, se nada acontecer, posso seguir minha vida. Por exemplo, se o meu prazo for 5 dias, não sei o prazo, vamos pensar no prazo aqui. Então, talvez faça sentido, e talvez seja já um primeiro exercício de uma coisa prática, de uma necessidade de ter uma regulamentação mais central, de algo que é procedimental, mas que é o dia a dia de todo mundo. Então, podemos já abrir um canal aí, se você quiser fazer uma consulta, e aí, de repente, até o que sair, como é que vocês chamam? É orientação? Aqui, enunciado, os enunciados. Sair como enunciado, algumas coisas a gente já pode também incorporar na instrução normativa. A ideia aqui, gente, é a gente ir, voltar e voltar. Quando eu olhei a pergunta, como não é uma pergunta, está dizendo, falei, gente, qual é esse problema? Agora entendi completamente o problema, e muito bom pode ser que o que vocês discutam e que saia como enunciado faça todo sentido ser incorporado na norma, porque, de novo, a gente busca padronização e busca melhoria do ambiente de negócios para a empresa e na governança para o serviço público, para quem está aqui como agente de contratação no dia a dia, tendo que falar que agora ando ou não ando com o meu processo, não sei qual era o prazo de impugnação. E se eu der andamento e alguém impugnar 2 dias depois que eu dei andamento, porque isso não está escrito em lugar nenhum, qual era o prazo possível. Então,
por favor, provavelmente isso deve ser objeto de algum dos enunciados que vocês vão discutir, levem isso para nós, que a gente pode pensar com todo carinho e incluir isso no IN para facilitar a vida de todo mundo aí. Obrigada. Obrigada, secretária. Alguém mais quer fazer alguma colocação? Vamos pensar aqui que nós estamos tendo a oportunidade aqui de dialogar sobre dispensa de licitação, exceção ao procedimento licitatório.